Então, minha saudação a todos. Hoje é a nossa live aqui da quarta-feira, né? A base nossa hoje, então, é o Café com Cristo, e foi abordado ali um tema bastante interessante, né? Que está lá no livro de 2 Pedro 3, que falava sobre o problema da apostasia dos últimos tempos, do falso profeta, né? E ele, ao mesmo tempo, avivava ali o povo, né, para reavivar a fé, e falava da volta de Jesus também, né? Eu coloquei o título, então, A Vinda de Jesus e os Falsos Profetas, né? Vamos ver, então, isso aí, isso é um tema interessante, vamos reconhecer o falso profeta, ver como é que a gente se livra, como é que a gente se fortalece também para resistir todas as coisas que vão ter nesse último tempo, né? Chegando mais alguém, chegando a semana, bem-vinda, irmã, Deus abençoe, amém? E então, hoje a vinda de Jesus e os falsos profetas. Vamos abordar então esse tema aqui, ver como é que a gente deve proceder para se fortalecer, para não entrar no desânimo, na apatia. Nós estamos chegando na última hora também, né? É a última hora, amém? E a gente sabe que para quem parte já é a última hora, né, irmão? De qualquer jeito, quem morreu foi a última hora. Então, vamos ver esse tema, que é um tema bem interessante, aqui tem passagens bem importantes sobre isso aqui. Vamos começar, então, leitura de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3, vamos ler do 1 ao 13. Uma passagem bem interessante aqui. 2 Pedro 1, 2 Pedro 3, do 1 ao 13. Então, nosso irmão falando aqui. O Espírito falando através dele, amém? Então, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém, irmãos? Então, a promessa do nosso Deus aí, essa carta do Pedro, nosso irmão Pedro, né, falando sobre o final dos tempos e como é que tudo vai terminar. Amém? Saudar o irmão Zé Marcondes, que entrou também agora. E convidar a Nora, então, a fazer a oração inicial, logo após voltar louvando o Senhor, então, assistindo um vídeo que também vai tratar sobre esse tema a vinda de Jesus e os falsos profetas. Amém?
Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença, ó Pai, te convidamos, ó Senhor Jesus, ser Tu agora entronizado, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, Senhor, leva cativo cada pensamento nosso, a autoridade do Cristo Jesus em nós, que possamos estar agora nos alinhando, Senhor, com a Tua vontade, com o Teu querer para as nossas vidas, que o teu querer e o teu realizar se cumpram nas nossas vidas, Senhor. Desde já te louvamos e te agradecemos, Senhor. Pedimos, Senhor, completa a tua obra nas nossas vidas, Senhor. Até ao dia de Cristo Jesus. Desde já te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Há um trono glorioso no céu, é para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Estamos fartos de tanto desprezo. Há um trono glorioso no céu, é para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Estamos fartos de tanto desprezo. Faz minha alma gostar de ti. 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 A riqueza está só em ti. A riqueza está só em ti. De nada mais terei falta, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Quem crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo será acrescentado em sua vida. Então busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo será acrescentado em sua vida. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Jesus é a luz do mundo,
porque isso é o dever de todo homem. Jesus, a luz do mundo, quem o segue não andará nas trevas. Deus purifica. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, em nada deficientes. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, em nada deficientes. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Jesus, a luz do mundo, quem o segue não andará nas trevas. Deus purifica. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Jesus, a luz do mundo, quem o segue não andará nas trevas. Deus purifica. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, em nada deficientes. Amém. Vamos abrir a palavra, irmãos, por gentileza, em Mateus 24. Vamos ler do versículo 11 até o 14. Mateus 24, do 11 até o 14. Vamos orar juntos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Estes versículos, eles são encorajadores para todos nós que concorremos essa vaga no governo milenial de Jesus Cristo sobre a terra. Nós não estamos em campanha política, não. O governo de Jesus, a formação do seu ministério, dos seus assessores para governar a Terra e o planeta, o universo durante 1000 anos, não depende da urna natural, aquela que coleta os votos do povo. Não. Graças ao Senhor, isso vai terminar e nunca mais nós vamos ver essas coisas acontecer. Campanha política, horário da propaganda eleitoral na mídia, essas coisas tudo vai sumir, desaparecer, terminar para sempre.
você não vai ver mais governos corruptos, você não vai ver mais a mentira, você não vai ver mais a injustiça, você não vai ver mais a imundície que sai de dentro dos homens, a falsidade. Você não verá mais essas coisas tão horrendas e tão abomináveis que saem dos corações, que saem de dentro dos homens, das pessoas. Graças a Deus. E como eu louvo o Senhor e como eu me sinto gratificado por receber a salvação do meu Senhor e de ter esta oportunidade de já antecipar por 1000 anos a minha eternidade na presença do Rei, na presença do Senhor. E eu quero dizer que o Senhor não está exigindo que ninguém vá para lá. É uma proposta. O Evangelho do Reino, agora, nesta área, nesse final de era, ainda é uma proposta. Ele disse, aqueles que querem vir após mim, Mateus 16, 24, você quer? O convite está feito. Não depende de um voto. O Senhor não vai dar um rancho para ninguém. O Senhor não vai dar um carro para comprar o voto. Não, Ele não vai concorrer com ninguém. Ele já é o Rei universal. Ele já é o Rei universal. Ele já é o Senhor dos senhores. Agora, o que está ocorrendo é um processo muito maravilhoso, onde Deus informa uma verdade que Ele exige para os seus ministros, seus servos, seus assessores. E os ministros vão olhar a carta exigida. Esse conhecimento traz uma mutação completa na minha vida. E se eu quero, nesta era, posso mudar. Por que eu posso mudar? Não porque eu tenho capacidade e condições de estar vivendo este padrão da fé tão elevado. Não é isso que nós falamos. Eu estou aqui dizendo que esse mesmo Rei Universal, Ele achou uma maneira misteriosa de ser dispensado para dentro de nós. E aqui de dentro, junto com a minha concordância mental, temendo essas palavras que são verdadeiras e fiéis, posso me render a viver esse padrão da fé e não mais na dependência racional e emocional da minha vida. Então, se eu abandonar a razão e os sentimentos, eu vou então ter as condições maravilhosas de viver pela fé. E só os da fé vão estar com Jesus na próxima dispensação. Mas veja, irmãos, que o diabo não deixa muito na promoção esta conquista. Porque quem concorre a essa carreira é eu e você. E o diabo tem uma liberdade limitada de levantar falsos profetas. Como diz aqui, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem é o profeta verdadeiro? Nós temos que partir para esse ponto. É aquele que fala somente o que Deus mostra a ele. E fala quando Deus manda falar. E as coisas que o profeta fala, acontece. Se o profeta falou e não aconteceu, então ele é um falso profeta. Então, os falsos profetas, eles têm uma função no reino de Deus. Eles estão dentro do reino de Deus. Eles estão vivendo no meio do povo. Eles professam que são da igreja e que amam a Jesus. E eles, na verdade, amam o seu ventre. Eles não amam Jesus. Mas eles falam que amam Jesus, eles pregam, eles oram,
eles têm uma postura que você olha para eles, acha que eles são verdadeiros santos. E esses falsos profetas, que são assim, recebem uma forte domínio e influência de Satanás, e às vezes eu creio que não é consciente, às vezes pode ser consciente. Os falsos profetas às vezes nem sabem que estão sendo falsos profetas, às vezes um falso profeta pode estar agindo conscientemente. Por que Deus deixa acontecer isso na vida de pessoas que estão na igreja? Porque eles olharam para a verdade e desdenharam a verdade. Não querem. Mas a intenção deles não é Cristo. A intenção deles é se beneficiar com o nome de Cristo. E essa é a diferença. Então, essas pessoas, Deus entrega aos demônios, aos ídolos do coração, e eles se tornam falsos profetas. E aí, a partir desse momento que eles recebem essa coroa de Satanás, aí então eles passam a ir até os que têm potencial e os que são chamados para reinar com Jesus. A função deles é derrubar essas pessoas. Essa é a função desses falsos profetas. Eles querem fazer as pessoas, eles querem impedir que as pessoas alcancem a condição maravilhosa de vencedores. Eles não querem que você e eu faça parte do filho varão. Esse é o objetivo de Satanás. Porque se é um falso profeta onde está tudo errado, não tem eficácia nenhuma. O que adianta um falso profeta onde a pessoa, os irmãos, tudo lá só conhece a graça? O que adianta isso? O falso profeta não vai estar lá, porque lá já estão atrasados, não conhecem o reino. Não estão lutando pela vaga, porque nem a mensagem eles ouviram. Isso não desmerece os nossos irmãos, não. Isso é Deus que está administrando tudo isso, não é nós. Eu louvo o Senhor porque eu estou nesse movimento do reino. E a mensagem que Deus deu a nós foi plena. Eu só louvo a Deus. Eu não tenho nenhum mérito de estar aqui. Nenhum. Nem merecia. Nem você. Agora, se Deus fez eu nascer aqui, eu tenho que cuidar disso aqui que eu tenho. Eu tenho que administrar isso aqui na minha vida. Eu tenho que ser zeloso. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que estar valorizando as maravilhosas oportunidades que esse Senhor me dá. De não deixar, não ter comportamento e atitudes diante desta verdade que me faça sair da fé. Porque depois que decair da fé, você não volta mais nessa era. Os que decaíram da fé não voltam mais nessa era a retornar à sua posição de disputa, um espacinho na constituição do filho varão. Os que foram despencados de lá não voltam mais. Eu digo para você. A não ser aqueles que eram ignorantes e foram ludibriados. Aí então só Deus sabe quem são essas pessoas. Mas os falsos profetas têm uma função capital no Evangelho do Reino de derrubar, impedir que pessoas venham a servir Jesus no milênio. Porque o filho varão é o que vai tirar 1000 anos da liberdade de Satanás. Então, ele está com pressa de retardar essa obra, porque impedir ele não pode, de retardar essa obra. Pois bem, irmão, o Evangelho do Reino já foi pregado em todas as nações, eu tenho certeza disso. Em todas as nações, todas essas gerações que se passaram, né? O Evangelho do Reino já foi pregado em todas as nações. E a palavra nações é importante você observar. Não são países, nações. Amém? Então virá o fim. E o fim chegou. O fim está aí. Queira Deus que nos dê ainda uns 10 anos, mas não sei. Talvez 5 anos, não sei.
7 anos? Não sei. Mas não importa saber quanto tempo resta. O importa é saber que o fim chegou. E agora, prepara as tuas malas, porque você vai fazer uma viagem sem gastar um troquinho na passagem. Se você estiver pronto. Amém? Senão, as coisas ficarão difíceis. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Preste atenção nessa palavra, perseverar. Amém? Perseverar. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, meus irmãos. Então, hoje vendo aqui o tema, a vinda de Jesus e os falsos profetas, né? Vamos ver a relação dessas duas coisas aqui e ver também, principalmente, como é que a gente pode se fortalecer, né? Para realmente, quando Jesus vier, primeiramente vai ser o arrebatamento, que a gente possa só subir ali, né? Amém? Então, primeira coisa, vamos ver aqui, então, a carta de Pedro, um alerta que o Pedro fez, então, para os irmãos da igreja primitiva. É o 2 Pedro 3, vamos ler do 1 ao 4. Então, ele estava alertando os irmãos daquela época, que tinha falsos profetas, tinha desânimo na igreja, né? Então, ó, o que ele fala aqui? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, né? Então, ele falava para irmãos que já conheciam a palavra, eles conheciam o Evangelho do Reino, então, só que tinham que ser despertados, né? Estavam adormecidos aqui. Então, despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, né? Ele falava lá da Velha Aliança, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, Senhor Jesus, ensinado pelos vossos apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, ele falava dos últimos dias, né? Hoje nós estamos nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, né? Aqui estão os falsos profetas, andando segundo as próprias paixões. Olha aqui, né? Então as pessoas já andavam segundo a vontade deles, pessoas que tinham se desviado da verdade, né? E além de se desviar, queriam desviar os outros irmãos lá. No versículo 4, ele dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Jesus não tinha voltado, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, né? Então aqui o nosso irmão alertava lá a igreja primitiva, tinha pessoas que estavam pregando palavra de desânimo, tinha falsas profecias, né? Então, a gente sabia que é o próprio Satanás que queria fazer com que os irmãos desanimassem da fé, apostatassem da fé. Mas vamos ver uma coisa que eu acho importante a gente ver, essa figura do falso profeta. Jesus falou sobre o falso profeta numa passagem que a gente pode identificar bem como é que ele age, né? Tem o falso profeta e o falso profeta, na verdade, é um espírito também que pode atingir a nossa mente. Mas tem pessoas que tomam essa posição, né? Satanás usa também como falso profeta, como estava usando nessa época ali da igreja primitiva. Vamos ver uma passagem, então, agora, Mateus 7, vamos ver ali do 15 ao 23. Aqui um exemplo, então, que Jesus deu de um falso profeta. Olha, ele mandou se acautelar. Cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Hoje, então, o Café com Cristo alertava assim, até que ponto, quando eu vejo uma pregação, eu consigo discernir se tem ali um falso profeta, ou se tem alguém que está pregando realmente uma palavra genuína, né? Está pregando o Evangelho do Reino, né? O que ele está fazendo ali? Algo só para agradar o ego. Então, a importância que tem também nós discernir o falso profeta. Então, Jesus também falava isso, que era para se acautelar, ter cautela, cuidado, né? Que eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha aqui. Agora, o versículo 16,
pelos seus frutos os reconhecereis, pelo resultado, né, do trabalho ali, pelos frutos, e pela pessoa deles também. Observar como é que eles agem, né? Às vezes uma pessoa prega muito bem, ela faz muita coisa ali, né? Ela ora, ela opera com cura, expulsa demônio, que é esse caso que a gente vai ver aqui agora, né? Mas age de uma forma totalmente iníqua, né? A gente não vê fruto nenhum do Espírito naquela pessoa. Então, alguma coisa está errada ali, né? Jesus falou, então, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros? Olha, falando aqui, comparando, então, com as árvores, né? Ou figos dos abrolhos? Versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, né? Então, tem que olhar para os frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Ó, versículo 18. Não pode a árvore boa produzir fruto mau, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E agora, então, a sequência. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, olha aqui, né? Entrará no reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino milenar, bodas do Cordeiro, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, e confessou Jesus, né? Entrará no reino dos céus. Tem muita gente que vai para trevas exteriores, né? Mas aquele, quem é que vai para o reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Então, o falso profeta não é de fazer a vontade do Pai, ele faz o quê? A vontade dele, né? Hein? É independente, não pratica a palavra. Mas pode pregar muito bem, né? Mas não prega e parou ali. Misericórdia, né? Então, cuidado, né, irmãos, para a gente não agir como falso profeta aí, né? Está mostrando aqui a figura do falso profeta. Olha o versículo 22 agora. Muitos naquele dia, né? Que dia? Tribunal de Cristo aqui, né, irmão? Olha lá. O cristão vai ao tribunal do Cristo, que ele chega lá, tribunal de Cristo, né? Então, onde dizer-me, falando para Jesus aqui, né? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha os dons aqui, né? Em teu nome não expelimos demônios, né? Meu Senhor. Em teu nome não fizemos muitos milagres, né? Ele era uma pessoa, então, né? Expelia demônio, fazia milagre, né? Deus usava ele com os dons, na verdade, né? Mas quem dá os dons é quem? É Deus, né? Então, e a palavra diz que os dons são dados sem arrependimento. Então, uma pessoa fazer muito milagre, né, daquela coisa, não quer dizer que ele seja realmente uma pessoa qualificada para o milênio, né? Amém? Olha o 23, então. Então, lhes direi, aqui é Jesus falando, respondendo para o falso profeta, aqui, né, que ele era um falso profeta. E aqui mostra o que qualifica o falso profeta. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, misericórdia, né, irmãos? Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Ele praticava a iniquidade, né? Amém? Então, né, ele agia iniquamente, ele era independente do Senhor, né? Ele fazia todo aquele auê ali, mas era independente. Certamente a pregação dele não tinha evangelho do reino ali, né? A gente sabe que tem muitos lugares que a gente vê isso aí, né? Tem dons, tem sinais, mas pregação do evangelho do reino, que realmente vai possibilitar uma pessoa a entrar no milênio, né? Nada. Só coisas para agradar o ego, né? E as pessoas são atraídas, então, pelos sinais, maravilhas, né? Misericórdia, né, irmãos? Então, aqui Jesus mostrou como é que é o falso profeta, né? Então, identificamos o falso profeta. Mas agora, então aqui vamos ver o que o Senhor fala para nós, como nós temos que proceder, para que quando Jesus voltar, nós possamos, então, ir para o milênio, né? Nós sejamos aqueles que vão ser os arrebatados, né? Quando Jesus voltar, quer dizer, quando ele vier arrebatar a igreja, né? Que a volta dele começa primeiro, arrebatamento da igreja vencedora, depois, então, no final, ele vai se manifestar, que é a vinda visível aparência. Vamos ver aqui, então, Lucas 21, do 34 até o 36. Isso aqui é um requisito, então, para nós nos qualificarmos para a vinda de Jesus, né? Ó.
Então, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Olha aqui, cuidar o coração da embriaguez e das preocupações deste mundo, de cuidar para não envolver com as coisas do mundo, né? Idolatrias, coisas assim que podem desviar nós do foco, que é o nosso Senhor Jesus. Né? E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, né? Que ele fala realmente dos dias final, né? Então, agora vamos ver 35, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. 36. Vigiar, então, o que ele diz aqui? Nós temos que sempre vigiar. Servos vigilantes, né? Jesus já falou isso em outra passagem também. Vigiar, pois a todo tempo, o que ele fala mais? Orando. Oração envolve consagração, né? Para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder. Falsa profecia, aumentar a iniquidade, amor esfriando, né? Tudo isso aí vai acontecer nesse último tempo, né? Então, eu tenho que escapar de todas essas coisas que tem que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem, né? Quando Jesus voltar, eu vou estar de pé, né? Que realmente quer dizer que eu não caí da posição que ele me colocou, né? E algo muito importante, nós já conhecemos de cor essa passagem, mas é importante que ela também nos leva para o milênio, Atos 2:42, né? Ela também vai nos habilitar, quando Jesus vier para levar a sua igreja, nós iremos com ele. Atos 2:42. O que fala aqui, né? Ó, e perseveravam, perseverança, na doutrina dos apóstolos. Então, a importância que tem, para eu identificar a falsa profecia, para eu não ser enganado, que eu digo para vocês que a nossa mente também pode ser enganada com pensamentos, né? Aí também é a batalha espiritual. Então, para eu discernir, eu preciso conhecer, perseverar a doutrina, conhecer a palavra, né? Então, perseverar na doutrina dos apóstolos, comunhão. Importante eu estar junto com os irmãos, aqueles que também são chamados como eu. Essa comunhão é importante. Parte do pão, né? Eu tenho que estar partindo do pão, a mutualidade do corpo, né? E, de novo aqui, orações, envolve também consagração. Oração envolve a minha consagração, minha busca diária de Deus. Eu não posso ser negligente nisso. Isso tudo, muitas vezes, é batalhado. Mas eu não posso negligenciar nessa busca, né, da consagração, que envolve a oração. Né? Bem, mais uma passagem que também traz muita luz para nós. 1 Tessalonicenses 5, vamos ver do 4 ao 9. Que o Paulo falava, então, os irmãos lá da igreja de Tessalônica, sobre a volta de Jesus e a importância de eu estar me consagrando. 1 Tessalonicenses 5, a partir do 4. Então, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Olha aqui, né? Fala para nós também. Para que esse dia, com letra maiúscula, né? Amém? Ele fala, então, lá do tribunal de Cristo, né? Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, como ladrão. A gente sabe que o arrebatamento Jesus vem como ladrão, ele não vai ser de visível aparência aqui, né? Porquanto vós todos sois filhos da luz, nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz, nós temos que ter consciência disso, né, irmão? E filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas, né? Isso aqui nós temos que ter essa consciência em nós aqui, não deixar que o inimigo nos engane, né? Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, de novo aqui, vigiar, né? Vigiemos e sejamos sóbrios. Tem que ter sóbrio, não posso perder a minha sobriedade espiritual. Amém? Ora, os que dormem, dormem de noite, versículo 7. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam, né? Trevas, à noite. Amém? Cuidado com tudo aquilo que é trevas. Amém? Ó, versículo agora, 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, amém? Revestindo-nos da couraça da fé. Eu não posso, né, apostatar da minha fé. Tem que cada dia crescer mais em fé. Então, couraça da fé e do amor, que envolve Deus, envolve a natureza do Senhor, né? E tomando como capacete
a esperança da salvação. Amém? Nós temos que sempre lembrar, né, tudo quanto o Senhor nos tirou lá do mundo, nos salvou, nos livrou da condenação eterna. Amém? O versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, nossa realidade, como filhos da luz. Nós não podemos esquecer essa realidade, né? Mas agora vamos voltar aqui um pouquinho para 2 Pedro 3. Vamos ver aqui do 9 ao 13, né? Falando sobre Jesus, a volta de Jesus. 2 Pedro 3, a partir do 9. Então, aqui o nosso irmão falando lá para a igreja primitiva. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus dá tempo, Deus às vezes prorroga o tempo ainda. Deus é um Deus de misericórdia. Por quê? Isso demora tanto as coisas ainda acontecer, né? Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, né? Versículo 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, né? Jesus falou que ele viria como ladrão. A gente vê que tanto o apóstolo Paulo como Pedro falam isso aí, que é Jesus que falou isso, né? Virá como ladrão o dia do Senhor, que ele fala no arrebatamento, né? Vai ser como ladrão. Isso não vai aparecer aqui, ele aparece só no final, quando ele retorna, né? Então, o arrebatamento é como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, né? Quer dizer, vai ter muita coisa no final dos tempos aqui, né? Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, está dizendo assim que, olha, tudo isso aqui que está aqui, esse mundo vai terminar, vai ter novo céu e nova terra, que ele vai falar aqui, né? Então, não te apeguem tanto com coisa natural, tudo isso aqui é passageiro, isso aqui não é eterno, né? O versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Então vai terminar em fogo, né, irmão? É que o Pedro está mostrando aqui. E o versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, olha aqui, né? Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Isso aqui é então o reino milenar com Jesus. Vai ter novo céu, nova terra, tudo vai ser novo, todas as coisas se fizeram novas, todas as coisas, né? Lá vai habitar a justiça, não vai ser como hoje, que é tanta injustiça, tanta corrupção. O reino de Jesus vai ser algo perfeito, né? Algo justo, santo. Não é essa coisa que está aí hoje, né? Misericórdia, né? Amém? Mas para finalizar, vamos ver então a volta em invisível aparência. Jesus voltando. Até aqui a gente estava mostrando arrebatamento. Vamos ver então agora Lucas 21, 25 ao 28. Um grande final, vamos dizer assim, né? O retorno de Jesus invisível à aparência. Não vem, aqui não é como ladrão, ele vai aparecer. Ó. Então, agora é Lucas 21, a partir do 25. Haverá sinais no sol. Está fechando o que o Pedro está falou lá, né? Na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do barulho do mar e das ondas. Né? Vamos até o 28. Haverá homens que desmaiarão de terror. Como é que vai ser a coisa, né, irmãos? Pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Aqui tudo grande tribulação já, né? Pois os poderes do céu serão abalados. 27. Então se verá o Filho do Homem, que é a vinda de Jesus. Aqui ele veio. Então se verá o Filho do Homem. Aqui ele não está como ladrão. Aqui ele não está oculto. Aqui todos verão o Senhor Jesus, aqui, né? Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, assim como ele subiu numa nuvem, agora ele veio numa nuvem, com poder e grande glória. Versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça,
que a vossa redenção está próxima, a grande final, volta de Jesus. Amém? Vai vencer o falso profeta, também o anticristo, os dois vão lá para o lago de fogo e enxofre, Satanás é preso por 1000 anos, né? Tudo isso está no livro de Apocalipse, né, irmãos? Amém? Então, nosso tema de hoje, então, a vinda de Jesus e os falsos profetas, e a importância de nós estar se fortalecendo, né, para passar esse período final aí. Amém? Perseverando até o fim, que é o que Jesus falou lá, né, em Mateus 24. Passar para a Nora, então. Amém. Então, vamos reforçar mais um pouquinho, né, sobre como identificar os falsos profetas, né, que é importante que a gente entenda como é que esses espíritos agem, né. Então, vamos abrir em Filipenses 3, 2 e 3. Então, aqui é um aviso, né? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Então, quem são os cães? São os maus obreiros, aqueles que estão servindo a Deus, mas eles estão servindo de forma iníqua, fazendo aquilo que eles querem, não como Deus quer. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, aquele que aparenta uma santidade, mas, na verdade, ele está agindo de forma religiosa. Ele não está se negando, ele não está fazendo a vontade de Deus, ele está fazendo as coisas do jeito que ele quer, né? Versículo 3. Então, diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Então, como é que é o verdadeiro profeta? É aquele que adora a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Então, aquele que é o verdadeiro profeta, ele confia em Deus, ele dá toda a honra e toda a glória para Deus. Ele adora a Deus e ele rejeita, ele nega a sua própria vontade para fazer o que Deus quer. Então, aqui está a diferença entre os falsos profetas, que são aqueles que querem a glória para eles. Eu profetizei no teu nome, eu fiz milagre, eu expulsei demônio, mas a honra e a glória eram minhas, né? Então, Deus nunca foi exaltado. Todo o poder e toda a honra e toda a glória era de Deus, mas ele nunca deu a Deus a honra, a glória e o poder, né? Então, o falso profeta age assim, né? Versículos 17 ao 19 agora, no mesmo capítulo. 17, então diz assim, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, o apóstolo Paulo dizia que nós tínhamos de imitar aqueles que estão seguindo a Cristo, né? Os apóstolos que realmente estão se negando para fazer a obra, que estão cortando na própria carne para fazer o que Deus quer. Então, sede meus imitadores, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, observai aqueles que estão seguindo o mesmo modelo da palavra dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, né? 18. Pois muitos andam entre nós. Então, o falso profeta, ele não está no mundo, ele está dentro da igreja. Ele parece com os que estão na igreja, parece que está fazendo a vontade de Deus. Então, tem que discernir pelos frutos. Então, diz assim, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Quer dizer, o apóstolo ele ficava triste quando ele via que existia isso dentro da igreja, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, são pessoas que não se negam, eles fazem só o que eles querem. Versículo 19. O destino deles é a perdição. Quer dizer, são pessoas que são falsos profetas, eles estão ali para tirar os outros do caminho de Deus, para levar eles, né, para apostasia, para o abandono da fé. Então, o falso profeta, ele quer afastar as pessoas de Cristo, da palavra,
da verdade, né? Ele quer ele ser o centro. O Deus deles é o ventre, né? O ego, a vontade dele. E a glória dele está na sua infâmia. Quer dizer, ele está, né, só preocupado com a própria glória, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, ele quer honra, glória, prestígio, né? Ser o tal, ganhar muito dinheiro, né? Então, ele é uma pessoa, né, que está se preocupando só com as suas próprias coisas, né? Com as coisas terrenas. Mas nós temos que ser filhos da luz, né? Vamos voltar um pouquinho lá em 1 Tessalonicenses 5, vamos ler o 9 e o 10. Diz assim, ó, porque Deus não nos destinou para a ira. Então, nós que somos da luz, nós não fomos destinados para a ira, para o juízo, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para mim alcançar a salvação, eu tenho que ir através de Jesus até Deus. Eu tenho que reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Por quê? Porque Jesus, diz aqui, ao versículo 10, Jesus Cristo que morreu por nós, foi ele que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Então, a importância de estar na luz é eu estar em união com Cristo, né? Então, eu preciso estar unido a Cristo, né? Então, nós temos que estar acordados, vigiando, né? Então, a importância da gente estar vigiando, né? Uma outra coisa interessante também foi sobre os novos céus e a nova terra. Tem algumas palavras que falam como é que vai ser. Então, vamos dar uma olhadinha. O que fala do novo céu e da nova terra? No Antigo Testamento tem Isaías 65, do 17 ao 25. Então, diz assim, ó, pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Então, esse céu e essa terra aqui não são permanentes, né? Vai haver um novo céu e uma nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então vai ser tudo novo. Nós vamos ter memórias novas, vai ser experiências novas, vai ser tudo novo, né? 18. Mas vós folgareis e exultareis, quer dizer, nós vamos ficar muito alegres no novo céu e na nova terra, perpetuamente no que eu crio, quer dizer, nós vamos nos alegrar muito com o novo céu e a nova terra que Deus vai criar, porque eis que crio para Jerusalém, essa nova terra, né, alegria, e para seu povo regozijo, quer dizer, todos nós vamos nos alegrar e nos regozijar no novo céu e na nova terra. 19. E exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e Deus vai se alegrar no seu povo durante esse período, né, do novo céu e da nova terra, durante o milênio. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Quer dizer, Deus vai ter muita longanimidade, né? Em todos nós. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha que tremendo, né?
O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, olha que tremendo os novos céus e a nova terra, né? Agora, Isaías 66, 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, né, todos nós vamos estar, né, diante, nós e a nossa posteridade, os nossos familiares, né, nossa descendência, né, e o nosso nome vão estar diante de Deus no novo céu e na nova terra. Então, é uma coisa muito tremenda, né? E para encerrar, Apocalipse 21, do 1 ao 5. Então, aqui fala também de novo do novo céu e da nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Então, tremendo, né? Creio que todos nós podemos nos alegrar com essa maravilha que serão os novos céus e a nova terra. Amém? Amém, meus irmãos. Então, lembrar que esse fim de semana, a sexta tem culto de recepção e no sábado, encontro micro-regional lá em Novo Hamburgo. Né? Micro-regional em Novo Hamburgo. E o tema é a bênção da submissão. A bênção da submissão, nesse sábado, então, 14h30, é o encontro. Não vamos perder, sempre é uma bênção, testemunhos, né, hinos e cânticos espirituais, sempre Deus opera muito, com muita palavra também, né? E na sexta, o culto, então, de recepção, que vai começar às 20 horas, né? Eu lembro a você, tu que, né, assistiu hoje a nossa mensagem, primeira vez no canal, quer nos ajudar? Não vai custar nada, né? Te inscreve no canal, isso é bom para nós, perante, né, o YouTube, facilita, toca mais, né, o algoritmo para eles divulgar mais então as mensagens. Então, inscrição no canal, gostou da mensagem, curte, deixa um comentário, né? Deixa um comentário aí, pode até sugestão ou crítica, né? Para nós tudo é bom, né? Curte, comenta, compartilha, né? Passa para outras pessoas, que mais pessoas possam então assistir a mensagem. O nosso objetivo é pregar o evangelho do reino, né? A palavra sem fermento. Amém? Nos habilitar a irmos, então, para o reino milenar com Jesus. Amém, meus irmãos? Mas, então, finalizando, então, a nossa live de hoje, eu pedi para a Nora fazer a oração final, encerrando, então, a nossa live de hoje. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença, Senhor, Te louvando, Te agradecendo, Senhor, porque Tu, Senhor Jesus, nos trouxeste uma mesa farta, Senhor, um banquete, Senhor, espiritual, Senhor, para que possamos sair daqui edificados, Senhor, saciados, Senhor, com a Tua palavra. Desde já Te louvamos, Te agradecemos, Senhor. Pedimos, Senhor, completa a Tua obra nas nossas vidas, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, ser mudados, transformados, Senhor, para que possamos, ó Senhor, sermos cheios do Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos receber, Senhor Jesus, a glorificação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que possamos, Senhor, receber um corpo em glória, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, transforma a nossa mente, Senhor, o nosso coração,
Que possamos, ó Senhor Jesus, inclinar, Senhor, o nosso ser, a nossa vontade perante Ti, Senhor, e nos tornarmos, Senhor Jesus, vasos, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Desde já te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, em especial os irmãos que estão aqui. Deus abençoe meu irmão Sullivan, irmã Núbia, que também está aqui com a gente, irmão Zé Marconte. Deus abençoe cada um de vocês. Todos vocês. Possam continuar perseverando. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus a todos, abençoe. irmãos. Até, irmã. Deus abençoe.